Glória a Deus. Como está o seu dia? Está tudo bem? Está verão com cara de inverno, né? Hoje de manhã aqui estava tão frio, mas tão frio. E ligaram esses ares aí no máximo. E parecia inverno mesmo, mas nós estamos no verão, viu? Eu quero só lembrar você. Mas você é bem-vindo esta tarde, já iniciando a nossa noite, para estar na presença do Senhor. Deus quer falar conosco, e sempre que nós nos voltamos para Ele, para buscar a sua face, Ele se revela, Ele se manifesta. Eu quero dizer que Deus tem cura para você, Deus tem libertação para a sua vida, e Deus é muito bom. Você tem experimentado da graça e do favor de Deus a cada dia, a cada manhã. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis capítulo 17, o versículo 1. Gênesis 17, 1. O tema da minha ministração nesta tarde é o Deus de toda suficiência. O Deus de toda suficiência. Diga comigo assim: o Deus de toda suficiência. Diz assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Diga El Shaddai. El Shaddai quer dizer exatamente isto: Deus Todo-Poderoso. Em todos os tempos, em todas as épocas, as pessoas construíram, edificaram para si deuses. Em todas as épocas. Outro dia eu vi alguém publicando a respeito de uma marcha para Satanás, e algumas pessoas apavoradas: a gente precisa orar. Lógico que precisa orar, mas a gente já está orando há muito tempo, e a igreja já ora há 2000 anos. Há 2000 anos que a igreja ora, com coisa que isso é novidade. Mesmo antes de Jesus, quando olhamos para o Velho Testamento, a gente já pode ver altares construídos a essas divindades, a esses deuses, que na verdade são deuses criados pelos homens no imaginário humano, debaixo de uma regência espiritual das trevas. E estas pessoas até se prostram diante destes deuses, buscando neles respostas. Quando eu recebi e isso vem e vai passando, impressionante. E as pessoas vão multiplicando as informações do inferno. Eu disse: para, eu não quero saber dessas coisas, porque já existe e não tenho o que temer. Jesus, ele leva os discípulos para uma experiência nesta área, quando ele leva os discípulos lá para Cesareia de Filipe, no norte de Israel, e coloca os discípulos num lugar que era chamado os portais do inferno. Os judeus não entravam lá, os religiosos não chegavam nem perto, porque para eles aquele lugar era exatamente onde estava o trono de Satanás. Quando nós olhamos para a carta que João escreve ao Apocalipse, fala de Pérgamo, uma cidade, diz assim: ali é onde está o trono de Satanás, porque ali havia um altar construído a um deus chamado Zeus. A imagem deste deus Zeus, hoje ela está na Alemanha. Então não tem por que ficar assustado. Uma coisa eu sei: não há Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Este é o nosso Deus. Não temos por que falar das obras das trevas, temos que falar e proclamar o que Deus está fazendo. E eu quero dizer para você: o que Deus está fazendo não é pouca coisa não. Para algumas pessoinhas até parece que o diabo está ganhando de goleada. Está ganhando não, ele não vai ganhar. Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas foram estabelecidas ao seu tempo, e no tempo determinado se manifestam. Até as trevas se manifestam no tempo certo. Tudo está estabelecido por Deus. Então não há o que temer. O Deus que nós servimos é o Deus de toda suficiência, é o Deus capaz. Talvez você tenha tido uma experiência com uma religião, ou mesmo assim um pouco superficial com Deus.
Talvez você, eu estou frustrado com Deus, porque Deus não está correspondendo à minha expectativa. Eu pergunto, e você está correspondendo à expectativa de Deus? Tem gente assim, faz biquinho. Não vou mais à igreja, Deus não correspondeu à minha expectativa. Estou servindo a Ele já 1 semana e não vi nada acontecer. Eu estou servindo a Deus desde quando eu era criança, mas eu tenho visto de verdade muita coisa acontecer na minha própria vida, na minha família e também na vida de muita gente neste lugar. Eu tenho visto a mão de Deus agindo e operando, trazendo transformação, libertação, cura e restauração. Quando o texto diz, e Deus ministrando a Abraão, que Abraão, até então Abraão, ele encontra um Abraão um pouco frustrado, porque Abraão, ele tinha sobre ele promessas, e o tempo passa e ele não vê as promessas que Deus tinha feito a ele se cumprirem. 25 anos, 13 anos depois que ele teve Ismael, mas o grande desejo do coração de Abraão era ter um filho com Sara, e este filho era fruto da promessa que Deus fizera a ele, e ele se encontrava assim meio que frustrado. Aí vai entrar em operação, em ação, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus capaz, o Deus suficiente de cumprir, poder cumprir aquilo que tem sido estabelecido como promessa. O termo El Shaddai vem da raiz como que uma mãe que toma o filho no seu seio, uma criança, um bebê, que por si só não pode sobreviver e também nem como que não tem nem como existir. O El Shaddai é como uma mãe que pega um filho, uma criança, e coloca no seu seio e nutre, e neste seio há todos os nutrientes que aquela criança precisa para se desenvolver, para crescer numa vida saudável. Quando nós olhamos para o texto onde ele diz, eu sou o El Shaddai, eu sou como esta mãe. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que ultrapassa qualquer obstáculo mediante o seu poder. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é aquele como que pelo Logos, a palavra, criou todas as coisas, e todas as coisas, elas subsistem por causa da sua palavra. Este é o Deus que nós servimos. Todas as coisas. Eu fico imaginando os planetas em órbita, eu fico imaginando todas essas coisas operando, todas as coisas no seu devido lugar, nada sai do lugar. É tão tremendo este Deus que quando um seu servo ora, ele retrocede o sol um pouquinho, alguns graus. Olha que Deus tremendo, que se importa conosco nesta dimensão tão extraordinária, apesar de tão pequenos que somos. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que se importa conosco, mesmo diante da nossa pequenez. É o Deus que se importa tanto conosco, que Ele proveu através do seu Filho amado a nossa redenção. Este é o Deus que nós servimos. Não é um Deus do imaginário humano, mas é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra. É o Deus que opera, é o Deus que age. É o Deus que pode corresponder às nossas expectativas, sim, mediante a expressão da nossa fé. Deus corresponde à nossa expectativa mediante a expressão da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele entra no cenário grego, ali em Atenas, o berço da filosofia, da ciência, do conhecimento. Homens ilustres e importantes se encontravam ali. Dali emanava conhecimento e ciência e filosofia para toda a terra. E Paulo, ele entra neste cenário, e ele vai andando por Atenas, ele vai olhando a cidade. De repente ele começa a se mover, o seu espírito começa a se mover dentro dele, e ele observava, ele dizia assim: olha, este povo é um povo místico. Eles construíram altares a tantos deuses. E ele passava pela cidade, ele via altares a tantos deuses, e cada altar tinha uma identificação com o nome de um Deus.
Mas ele vai chegar em um altar onde estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Ele falou: opa, esse aqui que eu quero falar. Sabe por que eles construíram este altar ao Deus desconhecido? Porque eles eram tão supersticiosos. Eles achavam assim: olha, se existe um Deus e a gente não conhece esse Deus e não tem um altar para ele, ele pode se voltar contra nós. Então eles construíram altares para todo tipo de Deus. Então existem muitos deuses criados pelos homens. E ele vai falar a respeito deste Deus que se revelou, que se manifestou através do seu Filho amado, Jesus Cristo. É sobre este Deus que eu quero falar com vocês. É o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus capaz, o Deus que é suficiente para mudar a nossa história. O Deus que nós servimos, Ele é suficiente para ministrar cura sobre as nossas vidas. No capítulo 5 de 2 Reis, o texto fala a respeito de um homem importante, respeitado, reconhecido na sua nação, honrado pelo rei. Este homem se chamava Naamã. Naamã não era uma pessoa qualquer, ele era um general, um comandante de um exército. A Bíblia diz aqui que este homem, ele era muito respeitado. Versículo 1 diz lá: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente. Olha só as características dele. Aqui fala das características dele. Um homem honrado, um homem respeitado. Mas tinha um porém leproso. Preste atenção. Talvez a gente, olhando um para o outro, você veja na pessoa que ela é perfeita. Olhando para o Felipe assim, digo assim: o Felipe é um camarada perfeito. Na verdade, o Felipe não tem nenhum tipo de preocupação, ansiedade. É sempre assim, motivado. Não tem guerra, não tem problema. Em casa vai tudo muito bem. Nas finanças, então, muito bem. Na saúde, tudo muito bem. Mas ninguém sabe o que está do interior dele. É possível que algumas coisas que estejam dentro dele, nem a esposa saiba. Quando ele deita na cama, vem muitas vezes ondas de pensamentos. Naamã, diante da sociedade, ele era o cara, ele era perfeito. Mas quando ele entrava na sua casa, a esposa via que ele não era tão perfeito assim. Os filhos viam que ele não era tão perfeito assim. E dentro da sua casa tinha uma criada, uma serva, que tinha vindo como despojo de guerra, que conhecia verdadeiramente, sabia quem era Naamã, e via e percebia a sua dor, a sua angústia. E aquela menina ousou compartilhar da sua fé. Ela ousou falar da existência de alguém que podia mudar a sua sorte. Ela se lembra do profeta. O profeta é o homem de Deus, aquele que serve ao Deus Todo-Poderoso, o Deus capaz de fazer, executar aquilo que a Bíblia diz que Ele pode fazer. E a menina se lembra deste Deus, do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E ela diz assim: olha, oxalá se o meu Senhor pudesse estar na minha terra. Lá tem profeta, lá tem um homem de Deus, e ele vai poder ficar curado da sua lepra. Então ela compartilha a sua fé, e ele vai a Samaria. A princípio ele não vai ao profeta, ele vai ao rei. E o rei fica constrangido. O rei diz: olha, tenho eu por acaso poder para salvar, para curar, para dar a vida ou para matar alguém? O rei fica apavorado, rasga suas vestes. Preste atenção: a resposta que você procura não está numa pessoa. A resposta que você procura está no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem a resposta para você. Ele tem a resposta para você. Nos dias da rainha Esther, havia uma sentença de morte sobre todos os judeus que habitavam naquelas terras da Babilônia. Mas eles vão se consagrar, vão jejuar e vão orar. Impressionante como Deus vai trabalhar. O rei vai ficar incomodado, não vai dormir, vai começar a ler atas, crônicas. Imagina um negócio desse.
Quando você começa a se mover na direção desse Deus, o Deus Todo-Poderoso, não procure em pessoas, procure em Deus a resposta que você procura. Deus tem a resposta para você. Deus tem a resposta que você procura. Ele pode corresponder à expectativa do seu coração. O profeta, na verdade, vai indicar o caminho. Ele diz: olha, você deve ir ao Jordão. E a princípio ele fica contrariado, mas ele é convencido, ele vai ao Jordão. E quando ele vai ao Jordão, ele mergulha por 7 vezes. E quando ele sai do Jordão, ele sai completamente curado da sua lepra. O Deus que nós servimos é o Deus capaz de nos curar. Aqui a lepra, quando nós olhamos para a Bíblia, ela está relacionada ao pecado. Se você é escravo do pecado, há poder neste Deus tão grande para quebrar a regência do pecado na sua vida. Se você anda dominado pelo pecado, quando você tem um encontro com esse Deus, uma unção pode ser liberada sobre você, e a força do pecado pode ser quebrada na sua vida. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Não quer dizer que nós não pecamos, mas o pecado se torna como um acidente. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Há poder suficiente em Deus, escute aqui, para quebrar a força do pecado na sua vida. Quantos creem nisso, digam amém. O Deus de toda suficiência, Ele é capaz de nos curar. O Deus de toda suficiência, Ele é capaz de nos libertar. Há poder suficiente que emana dele para promover libertação sobre as nossas vidas. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, quando Ele desce do monte da transfiguração, eles estavam no monte. Quem estava com Ele? Pedro, Tiago e João. Aquele lugar era um lugar glorioso, maravilhoso. Era tão glorioso e maravilhoso que os discípulos propõem a Jesus construir algumas cabanas e permanecerem lá. Mas Jesus percebe que lá embaixo alguém precisava de ajuda, e diz: olha, é preciso descer o monte. Escute aqui, Deus tem nos colocado verdadeiramente num lugar glorioso e maravilhoso, cheio de luz. Para quê? Para que nós entremos nas trevas, para promover libertação. Quando Deus me deu a visão, o sonho daquela casa toda iluminada, do outro lado da rua uma casa obscura, uma jovem sendo violentada, e eu disse: nós precisamos fazer alguma coisa. Alguém que estava comigo naquela madrugada disse assim: ei, deixa para lá, não diz respeito a nós. E eu disse: se for a sua filha, vai deixar assim? Deus tem nos colocado num lugar glorioso e maravilhoso. Fomos alcançados por tão grande salvação, cura, libertação. Para quê? Para promovermos libertação aos cativos também. Jesus, Ele desce, lá estavam os discípulos, e Jesus vem, e havia ali uma confusão, e um pai tinha trazido um filho possesso. Algumas pessoas não acreditam em possessão demoníaca, mas ela existe, isso é real. Existem algumas pessoas que vivem debaixo de uma opressão. Existem alguns encostos que vêm, dá uma encostadinha só, a coisa já não fica bem. Mas quando incorpora mesmo, irmão, aí a coisa fica complicada. Mas Jesus, Ele liberta a pessoa tanto do encostozinho, aquela coisinha que você vai levando, quanto uma pessoa que esteja completamente possessa, se torna violenta, possuída mesmo. Ela perde o controle sobre os seus próprios sentimentos. E lá estava Jesus, diante de um pai aflito, e o pai chega para Jesus e começa a conversar com Jesus. Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece? Então o pai diz assim: olha, desde quando ele é criança. Ora ele cai no fogo, ora cai na água, ele cai rangendo os dentes, espumando pela boca. Isso tem acontecido com ele desde quando ele é criança. Mas se tu podes fazer alguma coisa, ele se volta para Jesus e diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Jesus olha para ele e diz: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Jesus ordena, e aquele espírito maligno sai daquele menino, e ele é completamente liberto. Nós estamos este mês ministrando este tema,
Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para quê? Jesus disse: se vocês permanecerem no meu discipulado, caminhando comigo, ouvindo os meus ensinamentos e os colocando em prática, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não tem meia libertação para você, Ele tem uma libertação completa. Você vai ser saturado pela palavra de Deus de tal forma que as trevas serão dissipadas no teu interior, e você vai desfrutar desta libertação, plena libertação completa. É possível que em alguma área da sua vida você já se encontre liberto, mas é possível que em uma outra área ainda existem algumas prisões. É possível que algumas pessoas estejam escravizadas pela pornografia, não conseguem se desvencilhar, se esforçam, mas não conseguem se desvencilhar. Uma unção vai ser liberada sobre a sua vida, e essas cadeias das trevas serão quebradas em você, e você vai se tornar uma pessoa completamente liberta. Algumas pessoas estão viciadas em remédios, não conseguem dormir sem tomar um remédio, e também não conseguem permanecer acordadas, ativas, se não for a base de um remédio. Você pode se tornar uma pessoa completamente liberta desse remédio que você toma, controlado. Pode, é possível, é possível. O nosso Deus, Ele pode nos libertar, nos restaurar, nos curar por completo. Diga: eu creio. Dê um aplauso a Ele. O Deus que nós servimos, Ele providenciou o meio pelo qual todos nós podemos alcançar a salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, Atos 4, 12: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. O meio pelo qual nós fomos alcançados e nos tornamos pessoas salvas, só existe um meio, e é por meio de Jesus Cristo, o Filho amado, que Deus deu para morrer numa cruz, para nos redimir e para nos resgatar. Em nenhum outro a salvação. A palavra salvação, ela é muito abrangente, envolve todas as áreas da nossa vida. Salvação é muito abrangente. Uma pessoa que está morrendo afogada, quando alguém lança aquela boia, ela foi salva, ela foi resgatada da morte ali. Uma pessoa que está num prédio sendo incendiada e alguém vem e a resgata, ela foi salva da morte pelo fogo. Então existem muitos tipos de salvação, mas quando fala da vida eterna, não existe um outro meio pelo qual podemos alcançar a salvação, a não ser de uma pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. A pessoa, ela pode ser a mais religiosa que exista na face da terra, mas mesmo sendo religiosa, ela pode estar na sua religiosidade distante de Deus. O apóstolo Paulo foi alcançado por esta tão grande salvação, que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, e ele expressa o desejo do coração, do seu coração, em relação ao seu povo. Ele diz: eu dou um testemunho, são meus irmãos, eles são extremamente zelosos das tradições religiosas, mas eles estão distantes de Deus, porque só é possível se chegar a Deus através de Jesus Cristo, que é o seu Filho. Em nenhum outro há salvação. Salvação pode falar também de provisão. O Deus que nós servimos é um Deus todo suficiente para prover e suprir todas as nossas necessidades. Você crê num Deus assim? Diga: eu creio que o meu Deus pode suprir todas as minhas necessidades. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, por onde Jesus ia, ele ia fazendo milagres, mas não apenas fazendo milagres, ele ia pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus. Nós temos experimentado e visto muitos milagres, Deus realizando em nosso meio, mas precisamos estar fundamentados na palavra de Deus,
para que tenhamos uma estabilidade na nossa jornada e na nossa caminhada de fé. Um milagre não transforma a vida de uma pessoa. Uma pessoa não é transformada porque alcançou um milagre, não. Nós somos transformados quando somos alcançados pela palavra, e esta palavra é Jesus. Aqui em Lucas capítulo 5, uma multidão apertava Jesus e queria ouvir a palavra, e ele estava junto ao lago de Genezaré, e ali ele encontrou 2 barcos à beira da praia, à beira do lago, e os pescadores já tinham trabalhado e estavam ali, já haviam desembarcado, estavam ali lavando as redes. No versículo 3, diz que Jesus entrou em um dos barcos, e este barco era o de Simão. Olha o que Jesus vai fazer. Jesus entrou no barco de Simão, e ali ele compartilha a palavra, ele prega a palavra, ele ensina a palavra, e de repente ele se volta para Simão, para Pedro, e diz assim: Pedro, chegou a hora da grande provisão. Ele diz: vocês devem ir ao mar alto e devem lançar as redes. Pedro olhou para Jesus e disse: olha, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, o mar não está para peixe. Mas não parou aí, graças a Deus. Pedro diz assim: mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. É a expressão da fé. Quando você corresponde à palavra que é liberada sobre a sua vida, você atrai o milagre de Deus. Foi assim com Naamã, quando o profeta liberou a palavra a ele, dizendo: você deve ir ao Jordão, você deve se banhar por 7 vezes. E ele, a princípio, meio que contrariado, mas ele vai e obedece a palavra, e ali ele recebe a sua cura. Pedro diz: olha, eu trabalhei a noite toda, os resultados não são bons, hoje não vai ter peixe em casa, não vai ter dinheiro, não vai ter recurso para comprar as coisas que precisam ser compradas. Mas ele não para simplesmente aí na expressão: olha, o mar não está para peixe, o Senhor falou, então eu vou obedecer. E ele faz exatamente o que Jesus ordenou que ele fizesse. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer um grande milagre. Era tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco que Pedro estava não era suficiente e não comportava todos os peixes. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é capaz, e Ele é tão suficiente que Ele pode nos abençoar e nos abençoar até o ponto de nós termos que abençoar pessoas. Se você der uma olhadinha para o seu guarda-roupa, você vai perceber que tem coisa lá que você usou uma vez ou 2 vezes, já nem vai usar mais. Então chegou a hora de tirar para abençoar alguém. Se você der uma olhadinha lá na sua estante lá, e o lugar onde você coloca os seus sapatos, é possível que lá existam alguns pares de sapatos que você nunca mais vai usar, e é importante que você os tire de lá para abençoar alguém. É possível que muita coisa esteja armazenada dentro da nossa casa, dentro da suficiência e da abundância que Deus tem derramado sobre nós, que você vai poder abençoar muitas pessoas, muita gente. Você pode dar um aplauso a esse Deus? O Deus que nós servimos é o Deus de toda suficiência. Eles, em todos os tempos, em todas as épocas, o povo de Deus sempre desfrutou das intervenções divinas para trazer provisão de uma forma sobrenatural. E não vai ser diferente nesses dias. Enquanto o mundo vai estar derretendo aí em angústia e ansiedade, nós vamos desfrutar de paz. De paz. Outro dia alguém compartilhou a respeito de alguém que queria casar e ficou analisando. Eu fiquei imaginando, quando eu casei, eu tinha uma bicicleta. Na verdade, já tinha uma casa, né? Tinha uma bicicleta, tinha uma casa, mas tinha uma bicicleta. Se cada um aqui olhar para o passado, no desafio do casamento, como foi o casamento? Tinha tudo? Tudo. Possivelmente não. Então, quando nós nos movemos em fé, o Deus de toda suficiência vai se manifestando. É impressionante. Ele nos surpreende. Vai além
além, vai além, além, muito além. Queridos, tem coisas que nós mesmos não conseguimos compreender. Imagina as pessoas que olham para nós, aí que não vai compreender mesmo. Outro dia alguém chegou para mim e falou: apóstolo, estão falando mal de você no Facebook. Eu falei: e daí? Falaram mal de Jesus também. Não estou nem aí, não estou nem aí. Mas não vai falar, mas vai falar mesmo. Deus é tão extraordinário, meu irmão, que Ele nos cerca de bênçãos. Outro dia eu estava desenvolvendo um projeto, falei assim em casa: eu vou semear a minha moto nesse projeto. Como assim? Você ganhou a moto, você vai semear a moto? Eu falei: já semeei. Aí o projeto mudou, Deus falou: já recebi a tua oferta. Eu falei: obrigado, Senhor, não preciso dar mais. Mas se Ele pedir, meu irmão, esse dia eu estava pensando, falei: eu vou semear a minha casa. Comecei a imaginar, parece uma loucura. Mas se Deus falar, meu irmão, vai. Mas uma coisa eu estou certo: Ele provê tudo. Ele vai além. Deus vai além. Esse é o Deus que nós servimos. Para muita gente, Deus é um Deus que está lá no céu, chateado, magoado, procurando alguém para detonar, para acabar, para aniquilar. Mas se Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado para morrer numa cruz, para proporcionar a nós tão grande salvação, o que Ele não pode fazer por nós? O que Ele não pode fazer por nós? E nenhuma outra salvação. É tão simples receber a suficiência de Deus e alcançarmos tão grande salvação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imagina alguém desesperado, clamando e não ser correspondido. O Deus que nós servimos, Ele pode nos corresponder. Fico imaginando Jesus sendo crucificado. Haviam ao lado dele, à esquerda e à direita, 2 ladrões. Um deles ali, o inferno já estava lá esperando. Satanás ele já sentiu o cheiro do enxofre. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: olha, de um lado eu sentia o cheiro do enxofre, do outro lado eu ouvia os cantos dos anjos. Não sabia nem para onde eu ia, se eu ia para o inferno ou se eu ia para o céu. Mas estava aquele lá sendo crucificado. De repente ele se volta para Jesus: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele falou: é hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bastou invocar o nome do Senhor. Se você nesta tarde invocar o nome do Senhor, você recebe a salvação. Essa conexão para a vida eterna, a conexão com os céus. Talvez você se encontre frustrado com a religião. Talvez você se encontre frustrado com pessoas em que você colocou a sua confiança. Você acreditou, esperou ser correspondido em alguma área da sua vida e você não foi. Eu quero dizer para você, mesmo que tua mãe te abandone e se esqueça de você, Deus jamais vai se esquecer de você. E eu quero dizer para você, a sua causa não está encoberta diante dele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o Deus que nós servimos. O Deus de toda suficiência, capaz de nos curar, capaz de nos libertar, capaz de prover todas as nossas necessidades e derramar sobre nós uma abundância tal. É assim. O Deus que nós servimos é o Deus que corresponde à nossa expectativa quando nós nos voltamos para Ele e o invocamos. Nesta tarde, você pode invocar o nome do Senhor e alcançar a salvação. Aquilo que você procura, muitas vezes nas pessoas e não correspondido, e te frustra, busque em Deus. Jamais você vai sair da presença dEle frustrado. Mesmo que algumas coisas a princípio você não entenda. Porque uma criança, já viu uma criança birrenta?
Uma criança birrenta, meu irmão, quando não é correspondida, o que ela faz? Se joga no chão, não é assim? Faz um escândalo. Os pais ficam até constrangidos. Tem muita gente assim. Quando não é correspondido, ele acha que aquela correspondência é o melhor para ele. Nem sempre é o melhor. Sabe por quê? Porque Deus está moldando você para as coisas grandes que Ele tem para a sua vida. O teu barquinho vai encher. Mas vai encher para quê? Vai encher para você poder compartilhar peixe, provisão com muita gente. Você está disposto? Você pode dizer assim: Pai, pode fazer o milagre, que eu estou disposto. Pode confiar em mim, que eu estou disposto. Se você for fiel no pouco, Deus te estabelece sobre o muito. Se coloque em pé. O Deus que nós servimos é o Deus de toda suficiência, que pode nos corresponder sim, mas há um tempo determinado e pré-determinado para todas as coisas. Tempo de restauração para a família e para todos que acreditam nesse Deus que é o Salvador, Cristo Rei. Meu coração está guardado no centro da tua vontade. Então prossigo pela fé, então prossigo pela fé em meu Salvador, Jesus. E nada pode parar quem é o Filho de Deus. Ele não desampara o justo, levanta o abatido. E nada pode calar a voz de um adorador que está firmado na palavra desse Deus. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura. Poderoso Deus, Jesus. Eu creio que Ele faz o impossível se tornar possível. Deus de milagres, não há outro Deus além de ti. Não há cantar. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e Renda-se ao Espírito Santo de Deus, liberta e restaura. que a sua fé seja ativada para alcançar o milagre. Jesus, eu creio que Ele faz o impossível se tornar possível. Deus de milagres, não há outro Deus além de ti. Eu quero fazer duas orações. Duas. Uma por alguém que precisa mesmo de uma intervenção de Deus para se libertar de alguma coisa. É possível que você venha lutando contra algo que ainda domina a sua vida. Talvez você não consiga perdoar. Não consigo perdoar, tem um sentimento de ódio no meu coração que está me consumindo. Até nisso Deus pode te ajudar a você se desvencilhar, porque daí o canal vai ficar aberto para o rio fluir e a glória de Deus se manifestar na sua vida. Eu quero orar por você que tem lutado em uma área da sua vida e você ainda se encontra como que aprisionado.
Mas eu quero orar por você também, que quer entregar a sua vida a Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, vou dar uma chance para Deus. Não, você vai dar uma chance para você mesmo. É uma chance para você mesmo. Tão grande salvação pode se manifestar na sua vida. Eu quero orar por você também. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? É entregar mesmo. Olha, eu quero servir esse Deus aí. Tem alguém? Tem ninguém? Sou eu? Levante a mão assim. Tem alguém aí que quer entregar mesmo? Deus que abençoe você. Isso. A pessoa fala assim: ai, alguém vai ver. É para ver mesmo. Ah, mas o meu marido, o que ele vai pensar de mim? Não importa. Ah, o meu tio, o que vai pensar de mim? O meu amigo, importa lá o que o amigo vai pensar. O que importa é o que Deus vai pensar de você nesse momento. Ele está estendendo a mão para te alcançar com tão grande salvação. É o começo do ano. É o tempo de estabelecer propósitos, de se voltar para Deus completamente. Tem alguém aqui que precisa de libertação? Uma área da vida assim, olha, nessa área eu preciso de libertação. Tem alguém? Ninguém precisa? Só eu? Mas de verdade, assim, eu sei que algumas coisas a gente já faz e resolve, mas tem coisas que a gente não resolve. Eu quero orar por vocês. Aqueles que querem entregar a vida para Jesus, vem para o altar. E você que precisa de uma intervenção de Deus também na sua vida, em alguma área da sua vida, venha para cá também, enquanto o Júnior ministra. Deus que te abençoe, filho. Vem para cá. Tempo de restauração. Deus que te abençoe. Para a família Família e para todos. Venha para o altar. que acreditam nesse Deus que é O Salvador. Cristo Rei. Nada pode parar, e nada pode parar. Quem é o Filho de Deus? Ele não desampara o justo, enquanto abatido, e nada pode calar a voz de um adorador que está firmado na palavra desse Deus. Eu creio que o Senhor faz milagres, transforma e cura, liberta e restaura. Poderoso Deus, Jesus, eu creio que Ele faz o impossível se tornar possível. Deus de milagres, não há outro Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos invocar o nome daquele que pode nos salvar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui existem muitas áreas onde Deus vai intervir, promovendo salvação. A salvação para a vida eterna, mas a salvação de cura, de libertação, a salvação onde cadeias são quebradas no nosso interior e somos colocados em liberdade. Então não importa o nível de salvação que você necessita, o que importa é que Deus está aqui. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante do teu santo trono, Pai, estas vidas que estão no altar. Nós invocamos o nome do Senhor. Diga-se comigo: eu invoco o nome do Senhor. Eu invoco a minha salvação, a minha libertação, a minha cura. Diga: eu me volto para ti, Senhor, e eu entrego a ti a minha vida sem reservas. Diga: eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, em o nome de Jesus. Diga: Pai, perdoa os meus pecados, lava-me, purifica-me. Diga: eu reconheço que eu sou um pecador, e eu te peço, perdoa os meus pecados, em o nome de Jesus, amém. A igreja, estenda a mão para cá. Comece a orar por estas pessoas, a profetizar sobre elas. Recebam a unção. Comece a receber aqui no altar. A unção do Espírito de Deus está sendo liberada agora sobre a sua vida, para promover libertação plena, libertação completa. Pai, contempla estas vidas que se aproximam do teu altar. Que o óleo fresco, a unção do teu Espírito venha repousando sobre cada uma delas. O mais interior, ó Deus, onde ninguém vê, só o Senhor vê. E o Senhor conhece os pensamentos
eu peço que venha o toque do teu Espírito agora. As cadeias, os grilhões, toda a opressão das trevas, as amarras, sentimento de ódio, falta de perdão, agora essas cadeias do inferno sejam quebradas na sua vida. E eu profetizo, sejam libertos, sejam curados, sejam restaurados, e que venha a provisão plena, que venha a provisão completa. Todo espírito de depressão agora saia no nome de Jesus. Receba a tua cura, a tua libertação, da planta dos teus pés ao alto da tua cabeça. Seja renovado, seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Diga: eu recebo, em o nome de Jesus. Amém. Pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Você vai voltar para sua casa com o seu milagre. Começa um novo dia para a sua vida. Quem aqui está pela primeira vez que veio ao altar para entregar? Tem alguém aqui? Veio entregar a vida para Jesus? Todos? Só eu? Então tá bom, Deus que abençoe vocês. Olha só, na quarta-feira nós temos mais uma ministração no seminário de libertação. Na quarta-feira passada foi extraordinário. Vamos prosseguir. Quando nós chegarmos no final, tudo vai estar iluminado, já não vai ter mais trevas. Amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta tarde na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos receber da tua unção, sermos ministrados pela palavra, ampliados no nosso entendimento. Que esta semana, Deus, seja uma semana frutífera na vida dos teus filhos. Dentro do lar, que haja harmonia, que haja paz, que venha toda a provisão. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida. Em o nome de Jesus, diga amém. Deus que te abençoe. Shalom. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar.